Vamos lá. Então, primeiro agradecer aí o Cláudio, a Dani e toda a equipe aí, o Peixoto, né, o pessoal que colocou aí bastante, tem colocado bastante energia aí nesse encontro. Eu, infelizmente, gostaria de estar com vocês aqui desde segunda-feira, mas fui amarrado pela burocracia institucional em Brasília e tive que ficar lá resolvendo problemas. Mas ficamos aqui hoje e amanhã, né, para a gente seguir juntos aí. Então, a proposta aqui dessa nossa conversa é um pouco parecida. Se alguém viu a minha palestra no workshop passado, é um pouquinho na linha, só que já mudou bastante de lá para cá. Então, a ideia é um pouco discutir o objetivo principal de nós geneticistas, né? Quer dizer, o grande objetivo de nós geneticistas é estabelecer uma conexão entre a variabilidade fenotípica, ou a conexão entre variabilidade no DNA e a variabilidade fenotípica. Assim tem sido, né, desde quando as primeiras variações no DNA foram encontradas, desde quando a primeira variação no DNA foi encontrada, lá em 1977, por Kahn e Dose, quando eles encontraram lá e identificaram, né, a primeira variação no gene da beta-globina. Isso vem desde esse final da década de 70 e nos últimos 6 anos, ou 4, 5 anos, né, a mudança foi radical, né? Nós tivemos uma mudança muito, muito grande na nossa compreensão, né? Ou, se vocês quiserem, na nossa descompreensão, porque nós mais... na verdade, a ideia geral é que nós imaginávamos um cenário simples e agora nós estamos num cenário extremamente complexo. Isso, na verdade, eu gostaria de começar a minha conversa aqui com vocês colocando esse artigo aqui, né? Why do we have to learn this stuff? This stuff é genética mendeliana baseada em azão e azim. Tá? Esse é um artigo dessa canadense aí discutindo qual que é o desafio de ensinar genética nesse século XXI, quando você está imerso nesse mundo molecular e muitos dos currículos ainda gastam um tempo enorme discutindo conceitos que, de maneira geral, simplesmente não faz sentido. Eu costumo brincar com os meus alunos de genética lá em Brasília, né, onde eu tenho tido a liberdade de ensinar um pouquinho diferente, que você pegar o capítulo do Griffiths e fazer um aluno aprender hoje toda aquela epistase, segregação de epistasia baseada em cor de cachorro e cor de cobra, é um crime. Porque aquilo, do ponto de vista, não existe. Aquilo não existe do ponto de vista molecular que nós sabemos hoje, né? E assim tem mais um monte de conceito. Principalmente para profissionais da área de saúde. Como o currículo tem 40 horas, nós temos que decidir, pelo menos o nosso lá são 40 horas, nós temos que decidir o que ensinar. E a proposta dessa apresentação é um pouco de como eu tenho ensinado, ou pelo menos tenho levantado essas questões com os alunos, principalmente de medicina, que fazem genética comigo lá em Brasília. Encerramos o nosso curso ontem, né, e eu costumo fazer uma mesa redonda com a turma no final do curso tem sido muito prazeroso escutar ao final que o pessoal, agora esse negócio faz sentido para mim, né? Quer dizer, agora esse negócio molecular eu consigo entender como é que a gente pode transitar do DNA para a variabilidade fenotípica quando nós sabemos, né? Mas obviamente ele sai do curso com a clareza que temos muito mais dúvidas do que certeza. E toda essa questão começa obviamente quando termina aí, ou pelo menos temos os primeiros rascunhos do nosso genoma, né? Nessa sequência de 3,2 bilhões de pares de base que estão distribuídas aí nos nossos 23 cromossomos, né? Cada um de nós aqui nessa sala tem aproximadamente 6,4 bilhões de pares de base, um genoma paterno e um genoma materno, e o esforço para ter essa sequência, ou pelo menos ter uma sequência de referência, né, são essas duas capas aí da Nature e da Science no mês de fevereiro de 2001. Então tem mais ou menos aí de 10, 12 anos que, né, o material básico para todo esse desenvolvimento começou a gerar. Né? Há alguns livros e alguma discussão de que todo o esforço do genoma humano falhou em cumprir as suas promessas. O que é uma discussão falha, porque na verdade falhamos nós, cientistas, de cumprir todas as promessas. Na verdade, quem estava envolvido com isso prometeu mais do que podia cumprir. Mas do ponto de vista de conhecimento, nada que nós vamos discutir aqui hoje, até o final dessa apresentação, seria possível se esse rascunho não tivesse ficado pronto, né? E
não saberíamos, por exemplo, lá em 2001, né, eu estava aqui terminando meu doutorado, em 2001, estava lá em Stanford terminando a minha bolsa sanduíche lá no Genome Stanford Technology Center, onde tinha várias pessoas envolvidas no projeto de genoma humano lá. Então, naquela época, eu estava trabalhando com variabilidade do cromossomo X. Então, para conseguir um conjunto de SNPs ou de variações de sequência em determinadas regiões do cromossomo X era uma trabalheira danada. A hora que eu estava terminando meu doutorado, eu publico esse paper aqui, né, que é o genoma humano, onde a maioria, o negócio que eu tinha passado 3 anos procurando, no meu doutorado, estava tudo lá. A grande parte estava lá, né, que era consequência desse projeto, né, que é você agora ter um grande catálogo da variação no DNA. Se nós assumimos que os fenótipos são decorrentes do repertório de proteína que uma célula produz, ou que um organismo produz, e que esse repertório de proteína tem como base a sequência de DNA, então vamos buscar as variações nessa sequência de DNA que leva a variações no repertório de proteína. Aqui está o primeiro grande mapa nesse sentido, né? Um pouquinho mais adiante, em 2004, é considerado então que o projeto de genoma humano se encerrou, né? Com esse artigo aí na Nature, a finalização do que seria o genoma de referência. Terminou, mas não terminou, porque continua-se trabalhando em cima dessa sequência de referência e em determinados períodos de tempo são feitos melhorias, né, em termos de montagem, de cobertura, e você atualiza a versão. Aqui nós temos o que seria essa construção, né, de número 35. Hoje a versão do genoma humano de referência é a versão 37.2. Então quando você vai nos artigos científicos e você busca lá pessoal comparando com sequências com genoma de referência, a primeira pergunta que você tem que fazer é qual o genoma de referência que você está usando. O genoma de referência atual é o 37.2. E na verdade existe bancos de dados onde você vai fazendo essa relação entre as várias versões, né? E como é que está a ideia dos fenótipos aí, né? No início dos anos 2000, que é o ponto de partida nosso aqui, quer dizer, ao longo da década de 80 e ao longo da década de 90, quer dizer, no início da década de 80, o que nós vimos foi o quê? O florescer das possibilidades de mapear genes, né? Obviamente que mapear genes no início da década de 80 tinha um contexto não muito exato, como era propalado aí nos meios não científicos, né? Então, na década de 90, provavelmente alguns aqui ainda eram bem bebezinhos, né? Eu e o Peixoto, a gente já estava por aí, né? Na pré-escola, Então, costumeiramente você via na parte de ciência da Folha, nos outros jornais, mapear do gene para isso, mapear do gene para aquilo, né? Mas na verdade esse termo de mapear do gene é que você tinha chegado numa região cromossômica onde você tinha 5 milhões de pares de base para baixo, 10 milhões de pares de base para cima e estava mapeado o gene ali dentro, né? Então esse era os primeiros, mapear o gene, depois fazer a clonagem posicional do gene. Isso começa na década de 80 com os mapas, né, os primeiros mapas genéticos de RFLP, lá no início da década de 80, né, caminhando aí para a década de 90, os primeiros mapas genéticos de microsatélite. Esse sim revolucionaram o mapeamento genético de doenças mendelianas, né, um grande mapa publicado em 1996 pelo CEF, com 5.200 e tantos microsatélites. Eu sei disso porque esse artigo era um artigo de bolsa da minha tese de doutorado, então eu tinha que ficar lá vendo esses microsatélites cromossomo X lá do CEF para fazer a minha tese de doutorado. Então, mas isso permitiu que empresas como a Applied Biosystems vendesse agora todos os microsatélites para que, se você tivesse o interesse de fazer um estudo de mapeamento por linkage e tivesse as famílias, você podia genotipar esses microsatélites na sua família, de uma maneira relativamente automatizada e fácil, relativamente, e buscar quais desses marcadores co-segregavam com o fenótipo que você estava estudando. Mas quando você chega ao final dos anos 2000, essa estratégia já estava meio que saturada. Muito provavelmente a leitura que se faz hoje, não é muito provável, por quê? Porque as doenças que eram mapeáveis por essas metodologias já tinham sido mapeadas, né? Então, agora restava o quê? Restava aquelas doenças mendelianas raríssimas, onde você não tinha número de família suficiente. Restava aquelas doenças
altamente heterogêneas, onde mesmo se você tivesse família, cada família era por uma causa diferente, e a lógica do mapeamento é que os marcadores co-segreguem com a mesma região nas mesmas famílias. Se as famílias, cada família tem uma causa genética diferente, eu nunca vou conseguir estatística para não fazer o mapeamento, né? Então começa a cair na publicação. A boa medida disso é você pegar o American Journal of Medical Genetics e ir acompanhando, o American Journal of Human Genetics, e acompanhando como é que as publicações estão. Então você vê no final do ano 2000, começa a quase não aparecer mais estudo de linkage no American Journal, tá? E começa todo o esforço para quê? Para as doenças complexas. Por quê? O que está se construindo nesse período? Ora, com a finalização do genoma humano, você começa a ter esse grande número de marcadores do tipo SNPs, né? Esses polimorfismos de uma única base. E desde 1996, né, num paper lá seminal do Merengas, né, que é publicado na Nature Genetics, ele fala, olha, estudo complexo, fenótipo complexo não dá para estudar por linkage. Tá? A estatística não dá, então nós vamos estudar por associação. Quer dizer, ao invés de você ter famílias, vamos trabalhar com esse fenótipo na população. Grupos de casos controle, modelo mais simples. Mas nós precisamos de marcadores para isso. Os microsatélites não têm densidade suficiente. O que você tem ao final, início dos anos 2000, é que você começa a ter um número de marcadores em densidade suficiente. Ainda muito caro para fazer o que se queria na época, que era os estudos de mapeamento de genoma completo ou varredura completa. Hoje a gente conhece como GWAS, né? GWAS, que é o Genome Wide Association Studies. Então quem viveu essa época e estava trabalhando com estudo de associação, naquela época o que se fazia era uma quantidade enorme de estudos de associação gene-candidato. Um SNP num gene com um fenótipo. 200 casos, 200 controles, 100 casos, 100 controles. Esse é um problema sério na literatura de genética, tá? Porque a grande maioria desses trabalhos inclusive lá que o meu grupo tem lá uns vários publicados, não tem significado nenhum, são completamente com poder muito baixo. Foi importante, porque foi um aprendizado importante. Então você ia no congresso, se você estivesse na SBG em 2000 e pouco, quando começou a ter essa quantidade de SNP disponível, era puro estudo de associação nos pôsteres da SBG. Associação com tudo. Se você vai hoje, você já não começa a ver mais. Isso caiu. Por quê? Porque nos demos conta que essa não é a maneira correta, ou pelo menos ele não nos permite fazer a associação desses marcadores com os fenótipos complexos, né? Então o que está acontecendo aí é a consolidação do que seria o GWAS, né? Todo o framework, todo o arcabouço teórico foi construído de 96 até 2006. Mas para fazer essas mudanças nessas questões, para chegar ao GWAS e tudo que nós vamos discutir aqui, estão calcadas em avanços tecnológicos. Aqui algumas delas, né? As plataformas de genotipagem de SNP em larga escala vão ser chave para os Genome Wide Association Studies, né? O CGH oligoarrays, que aparece ali 2006 para cá, vem consolidar todo o nosso entendimento de variação estrutural com variações estruturais submicroscópicas como algo como parte da nossa variação normal e não como variação estrutural sempre associada à patologia, que muda também bastante o nosso entendimento de fenótipos complexos e de fenótipos mendelianos também. Em seguida, e hoje principalmente, né, a utilização das plataformas de SNP Arrays para estudos de CNV e provavelmente todos já ouviram falar aqui no congresso as plataformas de NGS, que ainda continuam sendo NGS, muito embora não tenha nada de NGS, não tem nada de Next mais, né? É Now, todo mundo fazendo, né? Hoje são sequenciados no mundo milhares e milhares de exomas por dia, genomas individuais são sequenciados como água no mundo hoje, né? O que é uma pena para nós aqui no Brasil, porque nós estamos ficando para trás nessa história, tá? Nós estamos ficando para trás nessa história. Compramos as máquinas, nós temos várias máquinas, outros grupos têm muitas máquinas, mas o problema é que nesse tipo de ciência gerar dado não é o problema. Gerar dado aqui não é o problema. Se você tem lá um técnico bom, tem dinheiro para comprar reagente, você pode gerar dado mandando para fora, ou você pode gerar dado nas suas máquinas. Só que o grande gargalo é amostras muito bem fenotipadas, porque esses estudos são caros, então você tem que ter amostras muito bem fenotipadas, é um primeiro gargalo. Uma vez que você tem as amostras muito bem fenotipadas, você gera os resultados, vem o segundo gargalo, que é a análise de dados. E aí talvez é onde a gente está mais patinando.
né? Tem poucos grupos que realmente estão conseguindo andar com isso aqui, né? Então vamos começar aí pelos fenótipos complexos, né? Então aqui é um pouco de como eu vou seguir aí nessa... Vou primeiro falar da definição desse fenótipo complexo, né? O modelo de arquitetura alélica, principalmente o modelo que foi utilizado para construir toda a estratégia para estudar esses fenótipos complexos, e nós vamos ver se ele é válido ou não. Eu vou falar um pouquinho aí do desenvolvimento do HapMap, que tem a ver com o modelo de doença comum e variação comum. O que nós tivemos aí dos DWAS e qual é o cenário atual de DWAS? O que isso diz para nós hoje em fenótipos complexos? Quando você vai na literatura e pega os últimos artigos discutindo o que nós aprendemos com os estudos de Genome-Wide Association Studies, o que tem lá? Então, basicamente, fenótipos complexos é uma definição, mas na verdade são esses fenótipos que não apresentam, né? Quer dizer, eles têm uma indicação de contribuição genética, têm agregação familiar, mas você não os enquadra em nenhum desses padrões de segregação mendeliana, mesmo com as exceções, né? Então, a base genética da maioria dessas doenças é desconhecida e o propósito do DWAS era pelo menos jogar um pouco de luz nisso. Sabemos mais do que sabíamos em 2000. Aliás, sabemos bastante, né? Esse é um outro ponto onde muitos colocam ali. Vocês vão, até o final aqui, eu vou talvez colocar isso mais claro para vocês, mas os DWAS também não trouxeram nada definitivo em termos de fenótipos complexos. Então, muitos utilizam isso para dizer, olha, o DWAS falhou. Não é que falhou, nós aprendemos que, na verdade, as premissas que nós tínhamos assumido, ou quem assumiu para fazer todos os estudos, não eram as corretas. Agora, move on, vamos para frente e vamos tentar caminhar nesse entendimento desses fenótipos comuns, então isso fica mais claro lá para frente. E outro aspecto das doenças complexas é que elas são fruto, provavelmente, da interação, né, desses vários fatores genéticos, seja lá o que significa fator genético, né, eu não gosto muito dessas definições, mas fator genético, qualquer variação que você tenha no seu DNA, seja lá onde for, né? E com os fatores ambientais, né? Então ela é dita que ela tem uma herança multifatorial. Para construir o estudo de doenças complexas, lá no ano 2000, a discussão, você vai encontrar vários artigos tratando do modelo que é chamado de arquitetura alélica. O que é arquitetura alélica? Quais são os alelos que estão associados com determinada doença, qual a frequência deles na população e qual o efeito deles nas doenças. Se você conhece isso, você sabe a arquitetura alélica da doença. Qual que é a arquitetura alélica de uma doença mendeliana típica? É um alelo de altíssima penetrância. Todo mundo que tem aquele alelo na configuração genotípica, né, se for dominante, pelo menos um alelo, se for recessivo, os dois alelos, tem a doença. Essa é a arquitetura alélica de um trato mendeliano. Qual é a arquitetura alélica, ou arquitetura genética, como alguns textos mais recentes têm chamado, dos fenótipos complexos? Toda a base foi construída com a ideia de que a arquitetura alélica respeitava esse modelo de doença comum, variação comum. A lógica é o seguinte: se nós dividirmos essa sala em dois lados, lado de lá casos, lado de cá controles, né, todos os casos são casos porque eles compartilham as mesmas variações genéticas. E essas variações genéticas são variações genéticas de frequência intermediária, com frequência do alelo menos frequente na população maior do que 5%. Esse era o modelo. Ora, para fazer isso, assumindo esse modelo, né, então agora nós precisamos de buscar marcadores para mapear as doenças. Isso está na base da construção do projeto HapMap. Né? Quer dizer, a ideia, na verdade, se você pega os artigos no final dos anos 90, você tinha duas discussões. Olha, é impossível fazer estudo de DWAS, por quê? Porque o desequilíbrio de ligação no genoma desequilíbrio de ligação é quando você tem dois locos, alelos de dois locos diferentes, segregando de maneira não independente. Né? Isso é desequilíbrio de ligação. Né? Se você pensa, a ideia toda disso, por quê? Porque eu quero marcadores que co-segreguem com os marcadores que causam o fenótipo que eu estou estudando. Então, para isso, eu preciso estar em desequilíbrio de ligação com ele. Mas se o desequilíbrio de ligação só vai até 1000 pares de base, eu vou precisar de pelo menos um marcador a cada 1000 pares de base. Faz a continha batia em você ter aí, pelo menos, mesmo que fosse 10 kb como alguns trabalhavam, você precisaria de 3 milhões de SNPs para fazer a varredura genômica.
Porque a ideia toda do GWAS é que eu não tenho uma hipótese. Eu não sei, eu não estou procurando um gene, não tem nenhum gene. São os experimentos chamados hypothesis free. Eu tenho lá meus casos controle, marcadores no genoma inteiro, e dali vamos ver onde saem os sinais. No final dos anos 90, início dos anos 2000, pensar em genotipar 3 milhões de SNPs era um negócio de louco. Hoje, com $200, $250, você tem uma lama de 3 milhões de SNPs da Illumina que você pode genotipar. Mas não era assim lá. Então, todo o esforço naquele período era o quê? Nós precisamos, então, agora entender melhor como esses alelos estão associados no genoma humano. Nasce, então, o projeto HapMap, ali em 2002, que tinha como propósito justamente isso, entender como os alelos, né, de SNPs aqui, de variações de um único nucleotídeo, estão ou se correlacionam ao longo do genoma. Basicamente, entender, né, os padrões de desequilíbrio de ligação. Isso nasce principalmente porque esse é o paper-chave, mas tinha vários outros artigos, né, e o primeiro dele, para ser justo com a fonte, é um paper do Andrew Clark, onde eles fazem o primeiro sequenciamento em larga escala na época de um gene, que era do receptor de lipoproteína, que é um paper publicado em 1998, onde eles sequenciam em número, acho que 40 indivíduos, eles sequenciam 9,7 kb do LPR, e mostra que mesmo dentro desses 9,7 kb, o padrão de desequilíbrio de ligação varia ao longo do gene. Opa, essa é a primeira evidência onde você tem o padrão de desequilíbrio de ligação não é uniforme num pedaço de genoma. Isso faz com que vários outros grupos comecem a investigar. Mas lembra bem, nós estamos no início dos anos 90, dos anos 2000, né? Então gerar grandes quantidades de sequência ainda não era uma tarefa fácil. Com o genoma humano sequenciado, temos aí disponível 1,42 milhões de SNPs. Várias empresas começam agora, então, a desenvolver plataformas para genotipar esses SNPs em paralelo, quer dizer, todos numa mesma amostra ao mesmo tempo. E esse paper aqui, né, da Stacey Gabriel é o chave para mostrar onde ela faz o estudo de um genoma humano e mostra que essa estrutura em bloco. Você tem blocos de baixo desequilíbrio, de alto desequilíbrio de ligação, separado por pequenos blocos de baixo desequilíbrio de ligação. Nos blocos que têm alto desequilíbrio de ligação, como ali dentro os SNPs estão altamente correlacionados, eu não preciso usar um número grande de SNPs ali dentro. Isso reduziria o número de SNPs que eu teria que usar no meu chip. Mas como reduzir isso? O HapMap teria a função de dizer exatamente quais SNPs nós deveríamos utilizar. Né? A lógica é essa aqui, né? Se você tem uma região de alto desequilíbrio de ligação, que é o que está à nossa esquerda aqui, né, você precisa usar poucos SNPs. Se você tem uma região de baixo desequilíbrio de ligação, você tem que usar muitos SNPs para conseguir um que esteja em desequilíbrio de ligação com o SNP que causa a sua doença. A maioria dos SNPs que estão aqui dentro, eles não são SNPs causais, ou pelo menos tinha essa ideia de que não são causais. Eles são como tags, né? São como etiquetas que vão estar co-segregando, ou nem aqui não é co-segregando, mas vão estar em desequilíbrio de ligação com o, né, possível SNP ou a possível variação que cause o seu fenótipo, ou que contribui para o seu fenótipo. Né? Essa é a estrutura que seria a estrutura em bloco. Né? Tem os retângulos são os blocos de alto desequilíbrio de ligação separados pelas regiões de baixo desequilíbrio de ligação. E isso varia de população para população. Esses blocos na população africana são menores do que os blocos nas populações europeias. Então o HapMap também incluía populações de diferentes origens. Então se vocês olharem lá nos papers do meu grupo, tem lá 2 alunos meus que fizeram isso lá no início, quando isso estava acontecendo, nós fizemos. Qual seria a estrutura desses blocos numa população miscigenada? Né? Então foi o que nós fizemos lá. E, na verdade, o que nós mostramos, que é o Túlio e o Breno, que eles mostraram, analisando um número pequeno de genes, é que na verdade é algo que você espera, é algo intermediário entre europeu e africano. Porque a nossa população é basicamente miscigenada de europeu e africano. Então isso é a ideia toda de ter esses tags SNPs. A vantagem é que você reduziria o número de SNPs a serem genotipados, redução do custo, o que hoje já não faz muito mais sentido, mas fazia muito sentido nos anos 2000. E permitiu que a Illumina e a Affymetrix produzissem os primeiros SNP arrays
para estudo de associação. E aí realmente começa a entrar onde a gente quer. Então você tem aí a genotipagem de milhares de SNPs utilizando microarranjos da Illumina. Principalmente Illumina e também Affymetrix, mas grande parte dos trabalhos hoje são feitos com os SNP arrays da Illumina. E a questão, né, de mercado, da briga entre gente grande. Esse é o primeiro grande artigo, muito embora quando você pega na literatura o termo de DIWAS apareça em 2005, mas o primeiro trabalho mesmo, onde foi feito um Genome-Wide Association, foi esse aqui, publicado em junho de 2007. Né? Então eles utilizaram um chip da Affymetrix com 500 mil SNPs. De onde vieram esses 500 mil SNPs? Do HapMap. Tá? Então aqui está a conexão com o HapMap. Esses 500 mil foram selecionados baseados nos resultados do HapMap. E a Illumina tinha também o seu chip com 500 mil SNPs baseado nos estudos do HapMap. Olha o tamanho do estudo. 2 mil indivíduos, 3 mil controles. E essa é a lógica dos DIWAS, porque como você usa uma quantidade enorme de SNPs, e você tem aí a questão estatística de você fazer as múltiplas análises, a única maneira de você aumentar o seu P é você ter que usar um N muito grande. Na verdade, no DIWAS, quais são em estudo de associação, um fator importante é o que a gente chama de poder. Qual que é o poder de um estudo de associação? É a probabilidade de você achar uma associação uma vez que ela exista. É estándar hoje que o seu estudo tem que ter pelo menos 80% de poder. Mas o que define o poder? O tamanho amostral. Mas o que vai determinar o tamanho amostral para que você tenha um poder? A frequência dos alelos na população e o desequilíbrio de ligação e o efeito. Se o alelo para a sua doença tem um efeito muito pequenininho, você vai precisar de um N muito grande. O efeito é o quanto ele contribui para aquele fenótipo, né? E a frequência dele é a frequência dele na população. Quanto menos frequente for o seu alelo causal, maior o N que você tem que ter. Óbvio que você não sabe isso a priori. Na verdade, você acaba sendo só uma especulação. Então, na verdade, é o seguinte: em DIWAS, quanto maior o N, melhor. Então, hoje você vê estudos hoje de meta-análise, onde você vai juntando um monte de DIWAS, onde nós estamos trabalhando com 70, 150 mil indivíduos, genotipados aí para 500 mil SNPs. E mais recentemente, um método muito legal que eles chamam de Genotype Imputation. Porque você imagina, eu genotipei, esses caras genotiparam 14 mil indivíduos lá nos anos de 2007. Só que agora nós temos arrays para genotipar 2 milhões de SNPs. E eu tenho informação aí em outras amostras onde eu genotipei esses 2 milhões de SNPs. O que eu faço? Eu volto e genotipo esses caras? O que os geneticistas estatísticos desenvolveram? Um método para fazer o que eles chamam de Genotype Imputation. Eu pego essa amostra aqui, baseado em outras amostras onde eu tenho os 2 milhões de SNPs, e baseado nos padrões de desequilíbrio de ligação, eu pego esses SNPs e imputo o genótipo aqui, com alta confidência. Então agora eu tinha uma amostra onde eu tenho genótipos para ela, sem ter que genotipar de fato essa amostra. Isso hoje tem sido chave nos estudos de associação, fazer Genotype Imputation. Na verdade, a gente pode fazer isso. Você pode estudar a sua amostra por um número pequeno de SNPs e ir lá nos bancos de dados e fazer sei lá qual seria a tradução para isso, mas imputação não ficaria muito legal no negócio. Mas alguma coisa onde você vai colocar um genótipo ali. Então, só para vocês verem como é que o número cresceu, esse aqui é o último report que tem no banco de dados de DIWAS. Esse é o de 30 de junho. Então, até 30 de junho tinham 1.350 estudos de DIWAS no banco de dados. 1.350 estudos. Quando você pega os resultados desses estudos, ops. Não quer passar? Passou. Isso aqui é só cada bolinha dessa aí
é um SNP que tem uma associação significativa com um fenótipo. E aqui nem colocaram todos os fenótipos para os quais já tem DWAS, eles escolheram 18 aqui. Tá? Então, uma coisa que começa a ficar clara, se você escolher qualquer cor aqui, você vai ver que você vai ter SNP significativo distribuído pelo genoma inteiro. Né? E essa é um pouco da característica para a maioria dos fenótipos estudados aqui no DWAS. Né? Você tem uma quantidade enorme de alelos que mostram sinais. Há alguns fenótipos quais alguns SNPs recorrentemente mostram sinais. Então você tem para obesidade, você tem lá SNPs no gene FTO. Né? Você tem lá no TCR2 para diabetes tipo 2. Na degeneração macular associada com a idade, você tem lá um CH1. Esses caras começam aqui. Esses caras estão em todos os estudos. Eles começam a ser replicados. Então, esses caras realmente devem estar levantando uma bandeirinha para algum gene, alguma variação aqui associada a esse fenômeno. Mas no fundo, quando você pega esses resultados todos, aí que veio um pouco da frustração ao final, já no final de 2008, você já começa a ver na literatura manifestações de um pouco de frustração com os DWAS. No sentido de que a expectativa é que nós teríamos uma explicação de grande parte do componente genético dessas doenças complexas. E o que se mostrou é que, muito embora você tivesse todo esse esforço fenomenal para fazer o DWAS, o quanto esses alelos identificados aqui explicam da contribuição genética na variação de um determinado fenótipo complexo, não é muito. Você tem degeneração macular, onde a estimativa é que vai a 30%, que é o top. Então, se você assumir que a degeneração macular tem uma herdabilidade, que é a medida genética da contribuição genética na variação de um fenótipo, de 80% a 75%, que é um problema, porque estimar a herdabilidade, os intervalos são grandes, então você tem doenças onde um estudo estima a herdabilidade como 30%, outro estima como 80%. Qual é a herdabilidade correta? Mas, de qualquer forma, assumindo aí qualquer até um valor médio, a estatística, quando você pega isso aqui, e os geneticistas estatísticos começam a calcular o quanto dessas variações explicam a herdabilidade de um determinado caráter, vai para torno de 30% para a degeneração macular. E você pega um outro extremo como a altura, que tem uma herdabilidade alta, hoje você tem na última meta-análise, você tem 152 SNPs. Então você tem 152 posições aqui que explicam 10% da herdabilidade da altura. Se você fizer uma continha, que a variação da altura na população é em torno de 20 centímetros e que tem uma herdabilidade de 80, significa que 16 centímetros é genética. Desses 16 centímetros, as 152 variações explicam 1,6 centímetros. Ainda tem 14,4 centímetros explicado pela genética que nós não sabemos o que explica. Tá? Então isso fez surgir um termo de missing heritability. Se você quiser traduzir aí, é herdabilidade faltante, ou seja lá como for, perdida. Mas na verdade, o conceito mais que assim, na literatura que alguns têm levantado, não é que ela está perdida ou que ela está faltando ou qualquer coisa desse tipo. Na verdade, ela está escondida em algum lugar. E nós, os geneticistas, com as suas metodologias, não estão sendo capazes de encontrá-la. Então, o que tem sido o objetivo agora de 2010 para cá? Tentar encontrar essa missing heritability. Se ela está escondida, onde ela está escondida? Tá? Onde é que está a maior parte da explicação genética para os fenótipos complexos? Porque todos esses esforços no DWAS não foi capaz de explicar tanto quanto se imaginava no início. Olha, o primeiro ponto é que talvez a premissa de comum disease, comum variante não é a melhor. É que você talvez tenha aí um outro modelo. Um outro modelo de arquitetura alélica. E esse é o primeiro ponto. Arquitetura alélica. Então surge toda uma literatura agora de hair alleles. Então todo o HapMap agora começa a ser reconstruído, genotipando nessas amostras alelos com frequência abaixo de 1% ou abaixo de 0,1%. SNPs que tenham alelos de frequência, onde o alelo de menor frequência
menor que 1% ou menor que 0,1%. Tentando construir agora um esquema de análise onde você possa analisar o impacto desses alelos raros, né, nas doenças complexas. Eu não tive agora no congresso da Sociedade Americana de Genética lá em São Francisco, que aconteceu agora, mas eu tive a oportunidade de acompanhar aí pelo Twitter, pelo Facebook, e, né, hoje, na verdade, a coisa mais maravilhosa, porque você está lá no Twitter acompanhando a palestra do cara em tempo real, porque tem um monte de cientistas tweetando o que o cara está falando e com comentários. Então, se você escolhe bem os caras que você está seguindo, lógico que não dá para escolher um, mas se você escolhe bom 10 caras que estão assistindo aquela palestra, eu acho que é melhor que você estiver lá dentro da palestra, porque você tem a palestra comentada no Twitter, né? Na hora, todo mundo comentando, e é um negócio fantástico. Isso aconteceu demais agora no encontro da Sociedade Americana de Genética Humana. Então, quase todas as palestras, se você tinha um grupo de pós-docs e de pesquisadores mesmo, né? Tem alguns pesquisadores que são twitters pesados, né? Os caras estão no Twitter o dia inteiro discutindo ciência e interagindo com quem quiser. E é desde que você vai conversar ciência, obviamente, né? Então, é um negócio fantástico. O que os estudos lá que não estão publicados ainda, pelo menos o que se levou lá, é que esse modelo de alelo raro também, aparentemente, não explica. Não se conseguiu aumentar muito da explicação de herdabilidade para os fenómenos complexos com o modelo de alelos raros. O modelo aqui é onde você teria um conjunto de alelos raros, cada um contribuindo um pouquinho, tá, para a manifestação desse fenótipo. Tá? Onde é que está caminhando esse negócio? Para onde é que provavelmente possa ter uma explicação? E aí é um terror para a genética do ponto de vista se nós queremos entender esses fenômenos. Esse negócio caminha para o seguinte: aparentemente, como nós tivemos uma explosão demográfica aí há 5 mil anos, 10 mil anos, 5 mil anos, e mais recentemente uma grande explosão demográfica, toda vez que você tem uma explosão demográfica, na verdade, o que você está colocando na população é um número enorme de meiose, certo? Meiose e mutações germinativas, certo? Então, na verdade, o que nós temos na população atual é uma quantidade absurda, não de alelos raros, mas de alelos raríssimos. Tá? Onde provavelmente boa parte da contribuição genética para os fenótipos complexos sejam únicos de indivíduos ou de pequenos grupos de indivíduos associados. Quando eu pego indivíduos em termos de população, tá? E esses caras agora, para fazer o estudo de associação, na verdade eu estou misturando alhos com bugalhos, porque muito embora eles tenham o mesmo fenótipo, grande parte da genética associada a esse fenótipo nesses indivíduos é diferente. Uma pequena parte é explicada pelas variações comuns compartilhadas entre eles, que o Diaz já demonstrou, mas a grande parte é por variações raras, que, em alguns casos, daquele indivíduo ou de pequeno grupo dentro dele. Né? Que você começa o conceito aí do James Lubzik da Clan Genomics, né? Que vai ter um slide ali na frente. Aí tem outras possibilidades, que seria variação estrutural, interações gene-ambiente, efeitos parentais específicos, o próprio problema no cálculo da herdabilidade. Será que o cálculo da herdabilidade está sendo calculado correto? E mais recentemente o conceito de mosaicismo somático. Para quem é citogeneticista aí, que já trabalhou com mosaicismo lá atrás, hoje o mosaicismo volta com a força total, mas num outro contexto, né? Porque nós somos capazes de enxergar variações numa resolução muito mais alta, e no fundo, afinal, vou contar para vocês aqui os dados, nós somos todos mosaicos. Cada um de nós carrega as nossas células aqui, pelo menos umas 3 ou 4, tá? Em cada tipo celular de origem embrionária diferente. Cada um de nós aqui, pelos dados publicados até hoje, deve carregar de 3 a 6 CNVs de 100 KB ou mais. O que esses caras estão fazendo, a gente não sabe ainda. Mas provavelmente alguns deles estão contribuindo para a nossa variação normal, como aparentemente ninguém tem nada grave aqui, mas pode contribuir por pequenas predisposições, alguma coisa assim. Tá bom? Depois a gente volta nisso um pouco mais. Isso aqui só são alguns exemplos, né, de como que esse espectro da variação alélica varia de fenótipo para fenótipo. Nós temos aqui a frequência alélica, para lá mais frequente, no sentido aqui do Y menos frequente, e aqui o efeito. Isso aqui é para câncer de mama. Quando você pega em câncer de mama, você tem um número grande de casos onde você tem um número grande de alelos com grande efeito e frequência rara na população. Tá? E alguns outros alelos lá comuns na população
que estão implicados no risco da doença. Mas se você vai para o câncer de próstata, o espectro alelo é diferente. Então, pera lá. Então, agora nós temos que ter em conta o seguinte: nem todas as doenças têm a mesma arquitetura alélica. Tá? Então, isso é o que eu estou mostrando para nós. Então, pera lá. Então, se eu assumo algo que é comum para todas as doenças, já estou começando errado. Porque agora a arquitetura genética, a arquitetura alélica, varia de fenótipo para fenótipo. Vai depender muito, provavelmente, do número de genes que interagem nas vias bioquímicas associadas com aquele fenótipo. Tá? Quanto maior o número de genes, é mais provável que você tenha algo como aqui no câncer de próstata. Quanto menor o número de genes, talvez é mais provável que você tenha algo como câncer de mama. Algo que ainda precisa ser comprovado ainda se é assim mesmo que funciona. Tá? Não sabemos, não tem estudos empíricos testando isso. Isso aqui é do paper que eu mencionei para vocês, então as referências estão todas aqui. Depois, isso aí, essas apresentações minhas, elas vão ser disponibilizadas inclusive com áudio, tá? Aqui meu brinquedinho está gravando, depois vocês entram lá nos meus contatos, vocês podem baixar isso para vocês. É por isso que eu não posso falar muita bobagem aqui, porque senão fica registrado, né, Peixoto? Então aqui é essa ideia do conceito de clan genomics, né, e a arquitetura para doenças complexas. O que a gente tem lá em cima seria o quê? Uma grande quantidade de variações na zona em azul, né, que tem um pequeno efeito, mas que são comuns na maioria dos indivíduos. Seria aquilo que o Dewaz encontrou aí em 2008, 2009, 2010. Mas à medida que nós vamos caindo aqui para baixo, aqui, né, começo a ter um monte de variação que é de um grupo muito restrito de indivíduos. Tá? E se no seu estudo de associação populacional você começa a ter um indivíduo desse grupo aqui, mas você começa a ter outro de um outro grupo de lá, de um outro grupo de lá, na verdade você tem uma quantidade enorme de alelos raros contribuindo para o fenótipo de maneira diferente. Então, se a lógica do estudo de associação é achar o que é comum entre eles, já era. Então, o que está acontecendo hoje também no estudo de fenótipo complexo? Voltando ao estudo com famílias. Voltando a estudar famílias. Porque se isso aqui é verdade, então para eu vou ter que agora olhar não mais na população, mas olhar em famílias. Então começa a aparecer agora na Genetic Epidemiology, nessas revistas mais de métodos, um monte de proposições de metodologias para você estudar fenótipos complexos, analisando famílias e não mais análise populacional. Na verdade, o que isso mostra, é que nós temos toda sorte de arquitetura alélica dentro desses fenótipos complexos. Nós temos que, quem trabalha com isso tem que usar de todas as metodologias e não ficar ali fechado em uma só. E é mais provável que daqui 5, 10 anos talvez a gente tenha um cenário melhor desses fenótipos. Mas isso aqui é chave hoje em fenótipo complexo. Tá? Então, grande parte da contribuição, isso é meio que consenso na literatura hoje, que uma boa proporção da contribuição genética para fenótipos complexos é o único do indivíduo de um pequeno número de indivíduos. E para você achar isso aqui, o que você vai ter? Você vai ter que ter esses únicos ou poucos indivíduos no seu grupo. Como você faz isso? Você tem que ter amostragens aí de 50 mil, 100 mil, 200 mil indivíduos. Tá? Então, você tem problema de custo, você tem problema de achar esses indivíduos. Né? Isso aqui é um artigo quentinho, né, publicado aí no dia 1º de novembro agora, aonde na verdade é mais uma enorme ferramenta para a gente estudar isso. Porque o que esses caras fizeram agora, eles pegaram o segundo artigo do projeto 1000 Genome. Esse projeto, ele foi lançado há 2 anos atrás, ele tinha a proposição de sequenciar o genoma completo de 1000 indivíduos. Custo barateou, hoje eles estão trabalhando com 2.500 indivíduos no total. Mas eles têm esse grupo aqui de 1092, onde eles têm dados de altíssima qualidade deles aqui, usando o sequenciamento completo de genomas. Só para colocar o número, a estimativa hoje, pessoal, é que tenha-se sequenciado no mundo em torno, ninguém sabe o número certo, de genomas individuais, mas a estimativa é da casa de 60 a 70 mil genomas individuais sequenciados, tá? De indivíduos, né? Se você quiser sequenciar o seu, ele nunca te cobra lá $18 mil, você sequencia o seu, né? Mas o que ele tem de legal aqui nesse estudo? É que é um mapa de altíssima resolução com 38 milhões de SNPs em todo o espectro de variação, comum, raro e raríssimo, mais 1,4 milhões de pequenas indels e
14 mil, um pouco mais de 14 mil CNVs, nesse caso, deleções. Tudo mapeado no genoma fisicamente e estabelecida a relação de desequilíbrio e ligação entre eles. Por isso que é um mapa de haplótipos. Isso aqui certamente vai ser agora uma ferramenta muito grande, o pessoal já está voltando, pegando esses dados e tentando imputar esses genótipos aqui naqueles dados de associação que já foram genotipados com um número menor de SNPs, fazer toda a estatística para ver se consegue tirar um pouco mais de informação dentro do que já foi estudado. Voltando lá à questão da variação de novo, né? Então, na verdade, o que acontece aí é que nessa expansão aí da população humana foi inserida uma quantidade enorme de variações bem recentes no nosso genoma. A estimativa é que cada um de nós aqui recebeu 74 SNPs do nosso pai e da nossa mãe, né? E o legal disso é que não é balanceado, né? A nossa mãe, independente da idade dela, ela contribui com 14, 15 SNPs. E o pai depende da idade, né? De 25 anos para frente, a cada 10 anos, dobra o número de SNPs que você contribui do sua filha. Tá? Isso é um paper também publicado recentemente agora pelo pessoal do Decode, publicado aí, talvez não tenha nem um mês, né? Então você vai na internet hoje, já tem até formulinha para você calcular quantos SNPs você vai transmitir para sua filha. Você bota a sua idade, eles jogam uma equaçãozinha baseada lá no resultado do paper e te dá. Então eu fiz a conta lá, minha filhinha nasceu há 2 meses, eu passei para ela 54 SNPs, baseado no cálculo deles lá, né? Lógico que isso tem um impacto importante, porque se a população masculina vai ficando mais velha, você está colocando mais alelos na população. O que é bom do ponto de vista do longo prazo para a seleção, se eventualmente ainda for submetido a alguma pressão seletiva, mas obviamente se você está colocando mais alelos, aumenta o risco também de alelos de novo associados à patologia. Então, algo que ainda precisa ser entendido do ponto de vista de doença complexa é qual o papel da mutação de novo nos fenótipos complexos. Tá? O quanto desses 74 SNPs que nós recebemos, e olha que nós estamos falando só de SNPs, porque nós recebemos também alguns CNVs, na proporção menor, não. O quanto dessa variação de novo, que cada um de nós aqui carrega, que é a única nossa, está contribuindo para os nossos fenótipos complexos. Né? Depois a gente vai voltar nisso aqui um pouco mais quando a gente falar de doença mendeliana. Mas para fenótipo complexo, né, em alguns fenótipos isso tem mostrado que é extremamente importante. Um caso paradoxal disso é a esquizofrenia e autismo principalmente. Que são fenótipos onde os estudos de ligação falharam. Não tem, para autismo não tem grandes estudos de UAS, mas para esquizofrenia tem, também falharam brutalmente. E qual foi a grande luz no esquizofrenia e autismo? Quando, né, eu já introduzo um outro aspecto associado à missing irritability, quando se avaliou, né, em grupos de pacientes, e principalmente aí nos primeiros estudos com pares de gêmeos discordantes, quando você estudou esses indivíduos com plataformas de CGH, à procura de CNVs, que são variações no número de cópias. E o que encontrou, na verdade, não é que esses caras compartilham CNVs, não. Na verdade, o que você vê é que nos indivíduos com esquizofrenia e autismo, há um aumento no número de CNVs, que eles chamam de CNVs burden. Né? É como se fosse, por algum motivo, aumenta. E aparentemente não tem dados muito claros sobre isso. À medida que nós vamos ficando mais velhos, nós homens, nós também aumentamos o número de CNVs que nós passamos para os nossos filhos. Isso talvez explique essa questão de homem mais velho, maior CNV, maior SNPs, explique a correlação que tem entre idade e autismo. Porque isso é muito importante naquelas doenças onde as mutações de novo têm um papel importante. Mas veja bem, nem todas as doenças as mutações de novo têm esse papel. Entre as doenças complexas, o autismo é uma delas. E é o que esse estudo aqui mostra, nessa comparação. Você tem aqui, vamos pegar um só aqui, aqui é o número de mutações de novo, né, por indivíduo. Aqui é o paciente com desordens do espectro do autismo, que é o que eles estão chamando aqui, e aqui os indivíduos saudáveis. Você tem 1,19 SNP de novo no grupo com autismo para 1 no saudável. Aqui 0,77 para 0,73. 0,91 para 0,84. De maneira geral, né, quando você vai avaliar nos N, isso é significativo, os indivíduos com autismo têm maior número de SNPs de novo. Né? Então, aparentemente, ao ter esse maior número, maior a probabilidade de que esses SNPs estejam em genes que aí, né, ou deixa o cérebro desse indivíduo no estágio que ele possa vir a desenvolver
a doença, né? Isso provavelmente eles vão ter muito impacto, esses SNPs de novo, né? Em doenças, né, como em doenças onde você tem muitos genes, né, envolvidos, como é o caso aqui de déficit cognitivo. Então, déficit cognitivo hoje, na verdade, os déficits cognitivos ou intellectual disability em inglês, não sindrômica hoje, o conceito hoje é que é uma doença de novo. A grande maioria dessas doenças são doenças de novo. São doenças causadas por variações transmitidas, né, ou geradas na gametogênese paterna ou materna, com uma maior probabilidade que isso seja da paterna, a ser demonstrado ainda, que isso não tem dado empírico mostrando isso claramente, né? Então nós falamos aí das variações estruturais. Então a grande pergunta das variações estruturais como causa dessa, ou como envolvida na missing heritability, né? O que o pessoal primeiro fez foi estudar se essas CNVs estavam em desequilíbrio de ligação com os SNPs. Porque se elas estivessem em desequilíbrio de ligação com os SNPs, um SNP do RepMap seria capaz de achar uma associação associada no CNV. Porque eu não estava estudando o CNV. Mas se eu tenho SNPs em desequilíbrio de ligação com o CNV, se o CNV é causa da doença, ajuda, contribui, um SNP poderia ser a bandeirinha para ele. E é de fato, né, a maioria dos CNVs que tem, eles estão em desequilíbrio de ligação com os SNPs aí dos arrays da Illumina e da Affymetrix. Mas a grande importância dos CNVs do ponto de vista de fenótipos complexos é na elucidação da arquitetura alélica dessas doenças aí, né, do sistema nervoso central, esquizofrenia, autismo e deficiências cognitivas não sindrômicas. Isso mudou bastante a maneira, não que você não tenha também variações de substituições contribuindo, você tem também várias, tá? Mas os CNVs formam uma parte grande, né, da variação associada a essas doenças, e principalmente esses CNVs de novo, né? Esses CNVs que surgem na gametogênese materna e paterna. Aqui são vários artigos, né, isso aí só para quem quiser seguir, mostrando aí a associação desses CNVs com fenótipos complexos. Aí só mostrando também de novo, isso é o paper original, onde isso foi, né, o paper-chave aí mostrando a associação de CNVs com autismo, né, e na verdade mais avaliando essa explosão do número de CNVs e não CNVs específicos, e nesse caso aqui, alguns, né, sempre envolvendo ali com genes associados ao desenvolvimento do sistema nervoso central, né? Então isso aqui também é só para quem quiser, tem uma revisão disso aí recente, de 2012, né, onde trata especificamente da arquitetura genética dessas desordens psiquiátricas, né, e onde o Patrick Sullivan ele lança esse modelo que nas doenças psiquiátricas, na verdade, elas são chamadas de pathway disease. Na verdade, você tem uma grande via com grande número de proteínas, tá? Onde o polimorfismo em diferentes genes dessas vias pode levar um desbalanço nessa via, podendo levar ao fenótipo. Na verdade, o que você tem? Se você tem aqui poucos locos com alelo de risco, né, a probabilidade, mesmo em ambientes que favoreçam a manifestação daquela desordem, é pouco provável que você manifeste. Mas se você tem muitos locos de risco, aqui quando a gente chama de locos de risco, são locos com alelos de risco, tá? Sejam CNVs ou SNPs, tá? Você muda essa via, e ali está representado pela mudança de cor, né, isso que ele explica nesse artigo aí. Então o risco de você manifestar a doença aumenta, diante de condições ambientais. Você tem que sempre levar em conta as condições ambientais nessa doença. Talvez boa parte de alguns outros fenómenos também obedeçam a esse mesmo esquema, né, de sendo doenças que são chamadas doenças de via, né, essas pathway diseases. Você tem um grande número de genes codificando para proteínas. E aqui, na verdade, nós estamos pensando em proteína, né, mas lá no final eu vou fechar falando um pouquinho do encode, mas não é só você tem as proteínas interagindo, mas você tem diferentes formas. Não podemos pensar só nas variações na região codificante. Nós temos que pensar também em variações em outras regiões que controlam essa região codificante, que é algo que a genética molecular está só arranhando. Ainda não conseguiu aprofundar o conhecimento nisso aí ainda.
E aí entramos no final, lá no mosaicismo, né? Para a turma que faz citogenética aí, o mosaicismo já é um evento bastante conhecido, né? Mas para quem não está, para quem como eu, que não é mais do lado de genética molecular, quando você tromba com artigos como esse aqui, né? Onde eles pegam aqui esses gêmeos discordante e concordante e analisam o DNA com arrays, né? E identifica números de cópias que estão presentes em um gêmeo e não está presente no outro. E aqui, na verdade, o que você consegue com gêmeos monozigóticos é fazer um negócio muito legal, porque você consegue identificar quais são os CNVs de novos, quais são os CNVs de novo, com boa probabilidade, aqueles que não estão presentes nem no pai nem na mãe, mas estão presentes nos dois. Né? Quer dizer, desculpa, não estão presentes nem no pai nem na mãe, mas estão presentes nos dois. E aqueles CNVs que não estão presentes nem no pai nem na mãe, mas está presente em um e não está presente no outro. Olha, isso é muito provável que ele surgiu durante o desenvolvimento somático. Então você forma um mosaicismo somático. Eu costumo brincar com os meus alunos lá na genética básica que essa história de gêmeo monozigótico ser idêntico não tem nada de idêntico. Eles carregam, do mesmo ponto de vista genômico, um grau de variabilidade relacionado a esses CNVs, e certamente há um grau alto de variabilidade somática por SNPs, porque durante as mitoses você também está acumulando substituições. Né? Você está acumulando substituições. Né? Isso é algo que a genética atual não está nem arranhando ainda, também. Tá? Mas que certamente tem um enorme potencial para nos ajudar a explicar, né, os fenótipos complexos. Esse aqui é um paper de 2008 da Rainbow Mutation, onde eles saem com esse número, né, onde eles testaram 34 tecidos de 3 indivíduos, e analisaram aqui com o Bach Array, e eles encontraram aqui que nesses tecidos você tem em média, dentro de cada indivíduo, pelo menos 6 CNVs únicos de tecido. E aqui eles acharam um negócio legal, porque quando você tinha CNVs, eles conseguiram identificar CNVs que surgiram em diferentes momentos do desenvolvimento embrionário. Então, se você tem CNVs que provavelmente surgiram depois que um tecido de mesma origem embrionária já tinha diferenciado, então ele está só num tecido. Mas você tem CNVs que está só em tecidos de origem do ectoderma. Então, tudo que tem origem do ectoderma tem aquele CNV. Tudo que tem das outras camadas embrionárias não tem aquele CNV. Então você consegue identificar isso aqui nesse paper. E tem se publicado muito de CNV somático depois desses papers aqui. Mas também um outro na mesma linha, né? De novo com gêmeos monozigóticos e aqui com gêmeos discordantes para a esquizofrenia, aonde eles conseguem mostrar aqui, que eles encontraram diferenças, né? Eles têm em torno de 35 a 65 CNVs por indivíduo. A maioria dos CNVs representam ganhos, né? Em 10% foram de novo, quer dizer, não estão presentes nos pais, e 30% surgiram durante a meiose paterna e 70% durante as mitoses, né? Durante o desenvolvimento somático. Então, a maioria desses CNVs que eles consideram de novo é de origem somática e não germinativa. Então isso traz o seguinte, quer dizer, a variação somática tem um potencial enorme de estar contribuindo para essa missing heritability. Tá? E aí tem um problema sério, porque nós geneticistas, na maioria das vezes, nós não estudamos o tecido afetado. Nós fazemos nosso estudo baseado em células PMPCs, né? Leucócitos ou células epiteliais coletadas na boca. Então isso é algo, tem grupos grandes, né? Tem grupos nos Estados Unidos fazendo grandes estudos agora de mosaicismo. Estão sequenciando genoma completo de células de diferentes tecidos de um mesmo indivíduo e de vários indivíduos. Então, na hora que esses papers vierem, nós vamos ter um cenário claro de qual que é o nível de mosaicismo. E o próximo passo é você começar a fazer isso em indivíduos com doenças e sem doenças, para você começar a tentar entender isso aí. Então, esse aqui é um paper bem recente também, né? Ele é publicado agora foi publicado online em 18 de novembro. Então, na verdade, o que eles fizeram foi o sequenciamento genômico de 20 linhagens de célula, né? Eles pegaram fibroblastos de pele e induziram aí com os métodos padrões de transfecção com retrovírus, com os genes específicos para reprogramar essas células e transformá-las em células tronco induzidas, né?
Eles pegaram de 7 indivíduos de 2 famílias. Na verdade, o que existe na literatura, uma série de artigos que mostram o seguinte: aonde a indução da reprogramação levaria a uma fragilidade do genoma, né, dessas células induzidas, onde elas ganhariam alterações genômicas, que isso tem um risco. Quer dizer, dependendo dessas alterações genômicas que estão acontecendo e a utilização que você vai fazer dessas células, você está levando essas alterações. Na verdade, o que esse artigo é um Nature, tá? Então imagino que ele foi bem feito, né? O que ele mostra, na verdade, é que, pelo menos nesse modelo dele, os CNVs que você está encontrando nas células pluripotentes induzidas, eles advêm de CNVs somáticos que estão lá no fibroblasto do indivíduo. E o que acontece é que quando você faz a indução, o que você faz, na verdade, é a expansão clonal de uma célula. Uma célula tronco induzida é a expansão clonal de uma célula. Quando você faz isso aqui, na verdade, várias células, eles conseguiram estimular o seguinte, ó, que 30% dos fibroblastos carregam grandes CNVs. Grandes CNVs aqui eles estão estimando acima de 200, 150 cabeças. Tá? Quer dizer, pelo menos 3 em 20, né, fibroblasto tem CNVs. E na verdade o que ele mostra aqui agora é que essa metodologia, para quem quer estudar CNV somático, talvez seja uma questão muito legal de você pegar diferentes tecidos somáticos e induzir-los a células tronco pluripotente para você conseguir quantificar o nível de mosaicismo, tá? Dentro daquele tecido. Talvez muito mais, esse artigo, muito mais do que contar esse número e tudo mais, ele trouxe um método agora, para quem está envolvido com isso aqui, de estudar mosaicismo somático, né? Onde você possa pegar essas células, induzir, expande essas células, aí você consegue ter uma dimensão de quanto de mosaicismo está acontecendo dentro daqueles tecidos. Outro fenômeno que também é um problema para explicar essa missing irritability é o que é chamado em inglês de Parent of Origin Effects. Eu não sei qual seria a melhor tradução disso para o português, mas efeito da origem parental. Para quem fez genética e estudou imprinting, é o melhor exemplo que tem, tá? Na verdade, todos os DIUAs, a análise é baseada que o alelo paterno e materno são expressos da mesma forma. Mas isso está longe, muito longe, e bota longe de ser verdade. Tá? Na verdade, os dados mais recentes que têm feito análise de expressão alélica, a grande maioria dos genes, e não só aqueles que estão em locus de imprinting, são expressos de maneira parental específica. O imprinting é um caso clássico que nós conhecemos. Você tem aí em humanos 60 genes que estão em locus de imprinting. Você tem 60 locus de imprinting, o que não significa 60 genes, porque um loco de imprinting tem mais de um gene, mas você tem 60 locus de imprinting, tá? Em camundongo você tem 260, provavelmente em humano você tem mais de 60, porque quase todos encontrados em camundongo você encontra humano, então estou faltando encontrar esse resto em humano, mas mais do que isso, você tem muitos outros locus que não se enquadram no que a gente caracteriza como um loco de imprinting, que tem as regiões diferencialmente metiladas, né, que tem as regiões centrais de inativação, tudo que caracteriza os locos de imprinting, tem lá o loco para a expressão de um RNA não codificante, tudo que caracteriza um loco de imprinting, mas tem várias regiões que, quando você faz os estudos de expressão, eles têm expressão parental específica. Tem contra-alelos que são mais expressos que outros. E isso não é levado em conta nas estatísticas do DIASA. Agora começa a aparecer artigos que começam a estar levando isso em conta. Esse do grupo lá também da Decode, da referência aqui embaixo, que é o Kong e colaboradores, quando eles fizeram isso na estatística e começaram a ter em conta, agora você tem um problema, para você ter em conta qual a origem do alelo, você tem que genotipada pai e mãe, tem que ter estudo de família, você tem que ter pelo menos o trio, porque senão você não sabe quem veio de onde, você não consegue construir os haplótipos, na verdade, você precisa construir esses haplótipos com muita certeza. E você tem que saber se a haplótipo é de origem materna ou paterna, que é isso que você está estudando. O que é de origem materna e paterna. Quando eles fazem isso, tá, eles conseguem mostrar que começam a aparecer outros sinais. Então isso é algo ainda que precisa ser melhor explorado. Esse efeito da origem, de onde que vem o alelo. Então o alelo não é só o alelo paterno ou o alelo... Não é só o alelo, mas se ele vem do pai ou da mãe, ele pode contribuir diferente para
Ontem nós discutimos lá na aula de genética lá com meus alunos um paper super legal, onde eles mostram, é o primeiro paper, né, um paper no American Journal agora, né, lá na minha turma lá, agora foram 10 artigos, todos os artigos de 2012, que os meninos da turma de genética comigo discutiram agora. E um deles é claramente isso, é uma repetição de 15 nucleotídeos, onde você tem um alelo com uma cópia ou duas cópias, em um gene PCDH, alguma coisa. E esse gene é um loco de imprinting, e ele é não expresso na linhagem materna. Tá? Ele é não expresso na linhagem materna. Mas quando você tem duas repetições, a expressão dele aumenta. Ora, mas a expressão dele só vai aumentar quando você recebe essas duas repetições do cromossomo paterno. Se você receber da mãe, não tem problema nenhum, porque a cópia que vem da mãe não é transcrita mesmo. Tá? Então esse é o primeiro, esse é caso típico para a aula, né? Você mostrar aonde você tem claramente a consequência. Desculpa, é o contrário, ele é expresso na mãe, tá? E ele é não expresso no pai. Então o que você tem é que os bebês que recebem duas cópias da mãe expressam mais esse alelo, e esses locos de imprinting, quando eles vêm da mãe, a mensagem que eles dão para o embrião é cresça menos, cresça menos. Quem já estudou um pouco de imprinting lembra que a teoria mais aceita é a teoria do conflito, né? É os locos de imprinting expressos no pai dizendo, embrião, cresça, 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 e o da mãe dizendo, não cresça tanto, não cresça tanto, não cresça tanto. Na hora que chega no equilíbrio, toma nós aqui. Né? E quando você tem um desbalanço, se for esse desbalanço para o lado paterno, você tem muito crescimento. Do lado dos alelos expressos maternos, pouco crescimento. Então nesse caso, na hora que eu lendo esses artigos aqui, li esse, está aqui um exemplo típico disso acontecendo. Né? E outras coisas que nós vamos colocar aqui agora, que são essas questões, outras coisas epigenéticas que está sendo muito estudado hoje, que são os efeitos transgeracionais e o imprint uterino. Né? Aqui o imprint uterino é diferente do imprint. Na verdade é o quê? É uma reprogramação no genoma fetal de acordo com os inputs que a mãe tem. Nutricionais, psicológicos e tudo mais. Né? E isso teria a capacidade de mudar também a metilação na linhagem germinativa desse feto que está dentro do útero. Ora, então agora ele pode passar isso para os seus descendentes. Tem vários estudos mostrando isso. Né? O clássico disso é com mulheres que passaram por fome durante os primeiros 3 meses de gravidez, levam a reprogramação, assim, imprint uterino, com que seus filhos aumentem risco de obesidade, doença cardíaca e tudo mais. Quando você vai olhar o genoma, eles têm lá uma hipometilação de um loco de IGF, de fatores de crescimento e tudo mais, né? Uma hipermetilação fazendo com que esses hormônios do crescimento seriam menos expressos, né? Não vou lembrar tudo direitinho aqui, mas desregula metabolicamente o embrião nesse sentido. Tá bom? Tem o mesmo efeito com cigarro em homens. Homens fumando ali na idade de 10 a 13, 14 anos também levam a modificação epigenética nos seus gametas, e esse é um negócio interessante, porque pera lá, que a questão do útero, você está dentro do útero, você está ali dentro, né, recebendo inputs da mãe, mas do pai só tem um jeito. O que ele tem de input ambiental tem que mudar epigeneticamente os espermatozoides dele. Tem estudos mostrando que isso também acontece. Isso não está sendo levado em conta na questão dos fenótipos complexos, mas certamente também contribui em parte para essa missing heritability. Estou fechando, só mais um pouquinho, poucos slides aqui. Então, na verdade, para fazer uma síntese desse fenótipo complexo, na verdade, se você colocar o início dos anos 2000 como marco inicial e voltar para agora, aprendemos muito do ponto de vista de que o negócio é muito mais complexo do que a gente imaginava. Então, quando eu falei lá no início que nós precisamos pegar aqueles estudos de associação com um gene, 2 genes lá atrás, que eu mesmo publiquei alguns no meu grupo, nós temos que pegar aquilo e jogar fora. Né? Dentro do que nós sabemos hoje, é pouco provável que aquilo tenha algum significado. Na verdade, é um passivo que nós temos na literatura científica hoje que precisa ser resolvido. Né? Então, hoje, o estándar para estudo de associação é DIUAS ou a replicação de DIUAS. Tá? Ninguém em sã consciência hoje vai propor fazer um estudo de associação que não seja dentro desses guidelines. Até porque, se você fizer isso, provavelmente você só vai publicar no Annapolis Journal of Science. Não vai publicar em nenhuma outra revista mais ou menos importante. Né? Então, você tem aí todos os guidelines de estudo de associação desse jeito aí. Tá bom? Eu falo isso com muita tranquilidade, porque nós publicamos várias dessas coisas, entendeu? Mas está no processo de aprendizado do negócio.
Né? Hoje a gente sabe que não, né? Nós não aprenderíamos se... Isso aqui é um grande problema, esse negócio de DWAS. Porque quando você olha, o Brasil não publicou nenhum DWAS até agora. Tá? O primeiro DWAS que vai ser publicado agora é liderado pelo grupo, meu amigo Eduardo Tarazona, que fez o doutorado comigo em Belo Horizonte, acabou de receber os dados da Illumina, aonde eles genotiparam o chip com 2 milhões de SNP nas amostras, né, do grupo Bambuí, lá desse coorte Bambuí e de um coorte de Pelotas. Então eles têm lá 8 mil indivíduos. O Eduardo não está muito preocupado com o DWAS, não. Os epidemiologistas estão. Ele está mais com a parte genética de população. E nós já estamos chegando nesse cenário quase 6 anos atrasados. Né? E o grande problema é que nós não temos grupos amostrais para fazer DWAS. Esse é o grande desafio. Você vai procurar aí quem tem 2 mil pacientes bem fenotipados, não sei o que, e 2 mil controles. Não tem. Não acha. Não acha. Tá? Muito difícil. Então você tem esses coortes que os epidemiologistas vêm coletando material. 2 que eu conheço, esse Bambuí e o de Pelotas, que esse grupo lá, eles conseguiram o financiamento do Ministério da Saúde, em torno de 10 milhões de reais, e aí mandaram as amostras todas para a Illumina, fecharam um super pacote, a Illumina genotipou tudo para eles com um chip de 2 milhões e sequenciou mais o genoma completo de 50 indivíduos. Então, além dos 8 mil indivíduos genotipados, eles também têm 50 genomas completos de brasileiros, provavelmente vão ser os primeiros genomas completos de alta resolução brasileiros, que está dentro desse trabalho deles. E agora eles estão lá se matando para analisar isso, para transformar isso em artigo científico e conhecimento. Né? Mas eu só quero colocar isso, que toda essa evolução tecnológica que desencaba nesse conhecimento todo aqui, me assusta tremendamente, porque mudou completamente a maneira de como se faz genética molecular. Então, quando nós lá, né, eu, Peixoto, nos esforçamos para trazer para o Centro-Oeste lá essas plataformas que fazem parte da nossa rede aí, a Exigence, os Sleep Arrays, né, o MySeq agora que a gente tem lá, né, todas essas plataformas, é para tentar começar a fazer alguma coisa nesse sentido, pelo menos aprender como é que faz esse negócio. Né? Porque senão, daqui 3, 4 anos eu não sei o que nós vamos estar publicando. Eu não sei. Entendeu? Para quem trabalha com genética molecular, na busca de variabilidade genética com fenótipos mendelianos ou complexos, nós estamos enrolados. Tá? Para complexo é esse cenário todo que eu mostrei para vocês. E para doença mendeliana? Ou se você quiser, né, porque eu acho que mendeliana não encaixa em todos os fenótipos, mas seria também doenças que têm alelos com alta penetrância. Porque eu costumo gostar da definição, né, que toda doença que tem como consequência a variação do DNA é genética, mas nem todas hereditárias. Então, quando você fala doença mendeliana, na minha concepção, dá a ideia que ela é hereditária. Né? E, na verdade, boa parte do que nós estamos estudando hoje, elas não são hereditárias no senso que elas segregam dentro de famílias. Por quê? Porque são alelos de alta penetrância e altamente letais. Então, o fitness reprodutivo de quem recebe aquele alelo é 0. Então, ele não reproduz, porque esse alelo não passa para frente. São doenças que só surgem por mutação de novo. Só mutações de novo. Só mutações de novo. Tá? Então, você, né, hoje já tem na Nomin quase 3 mil entradas, um pouco mais de 3 mil entradas, né, para fenótipos que são considerados como mendelianos ou associados a alelos de alto padrão. Isso aqui, se no início dos anos 2000 todo mundo olhava já meio desanimado para as doenças mendelianas, de 2009 para cá, foi assim, ó, frustração com doença complexa, frenesi com doença mendeliana. Eu acho que os geneticistas moleculares são meio bipolar, entendeu? Né? Tem essa bipolaridade. Né? Mas na verdade é porque olha que você tem ferramentas. Né? Qual que é a grande ferramenta que trouxe essa onda de doenças mendelianas de novo? São as plataformas de sequenciamento em larga escala e a metodologia de exoma. A possibilidade de você sequenciar só as regiões codificantes. Né? Muito embora exoma hoje não significa só exons. O pessoal está colocando lá também microRNAs, colocando aquelas regiões altamente conservadas, né? Colocando regiões ali que tem boa probabilidade de que, se acontecer uma variação ali dentro, o efeito é drástico. No repertório de proteína leva uma patologia. Essa é a lógica, né? Para quem gosta, isso aqui é um resumo tratando disso aí. Né? O sequenciamento de exoma como uma ferramenta para descoberta de doença mendeliana. Eu não vou entrar na questão metodológica aqui, mas basicamente o que você faz é que você consegue capturar só as regiões que você interessa e sequencia só as regiões. Aqui tem uma vantagem enorme, porque quando você usa essas plataformas, gera tanta informação
que você tem um desafio, né? Isso eu vou chegar lá, mas isso aqui é o primeiro artigo, só para quem gosta de história, né, de como é que essas coisas acontecem. Esse é o artigo da Sarah Nick, o NG, sei lá como pronuncia isso, tá? Que foi publicado aí também ao Nature de 2009, né? E aqui um outro artigo também aí de novembro de 2009, eu não sei porque que esse negócio lá vai passando automático. Mas o grande desafio aqui nisso é isso aí, ó, né? Na verdade não é achar agulha no palheiro, é você achar agulha quando você tem um montão de agulha espetando o seu dedo. Porque quando você sequencia o exoma, você tem uma quantidade enorme de variações, ou SNVs, como a gente está chamando hoje, single